Meus irmãos, minhas irmãs, estamos neste domingo celebrando a solenidade de Pentecostes. E o que é a solenidade de Pentecostes? De uma maneira equivocada, alguns dizem que Pentecostes é a fundação da igreja. Não é. A fundação da igreja, ela acontece em Jesus Cristo, com a sua encarnação no ventre da Virgem Maria, com a sua vida pública, com a sua paixão, morte e ressurreição. Tudo isso é fundação da igreja. Tanto é que ele diz para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está fundando a igreja. Então o Pentecostes é manifestação da igreja, já fundada por Jesus Cristo. É a manifestação na ação do Espírito desta igreja que Cristo inicia. É o cumprimento das promessas que desde o Antigo Testamento Deus realiza, ou melhor, Deus promete para o seu povo. E quem é o Espírito Santo? Aquele símbolo da pombinha, simbolizado também pelo fogo, outras vezes simbolizado pela água. São símbolos, são representações de Deus, Espírito Santo. Mas na verdade ele é Deus com o Pai e o Filho. Ele é pessoa, assim como o Pai é pessoa, assim como o Filho é pessoa. É a pessoa do Espírito Santo, que tem a mesma natureza divina que o Pai tem e que o Filho tem. Natureza que faz deles serem um só Deus, porque tem a mesma natureza divina. Então o Espírito Santo é pessoa. Por favor, não trate ele como pombinha, não trate ele apenas como uma chama, ou como água, ou como um espírito aí largado de qualquer jeito nessas ideias que temos na nossa cabeça. Ele é pessoa, Deus Espírito Santo. Então quando você reza para ele, você reza para a pessoa de Deus Espírito Santo. E nós estamos, teologicamente falando, nos últimos tempos. Falei, é o último tempo porque o mundo vai se acabar? Não, calma. Os últimos tempos porque, claro, toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão agindo na obra da criação, estão agindo na obra da salvação, estão agindo no tempo da igreja. Porém, de uma maneira pedagógica, didática, nós compreendemos que o primeiro tempo se destaca a pessoa do Pai dentro da história da salvação, especialmente no Antigo Testamento. No segundo tempo se destaca a pessoa do Filho, realizando esta salvação, apresentando-se como Messias libertador, religando a humanidade ao Pai, e com o Pai enviando o Espírito Santo. E nós estamos no tempo da igreja, esses os últimos tempos, porque é o tempo do Espírito Santo, o Paráclito, que vem nos recordar todas as coisas. E o que é que Deus Espírito Santo quer realizar em nós? O que Deus Espírito Santo quer realizar em mim e em você? Como disse, e o próprio Jesus dá essa pista no Evangelho, ele vem recordar a verdade. Ele vem nos ensinar a verdade. Ele vem nos ensinar e operar em nós a comunhão. Pelo batismo que nós recebemos, na ação do Espírito, nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só alma, porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Ele faz a nossa comunhão.
É por isso que liturgicamente é errado dar as mãos na hora do Pai Nosso. O que faz você e eu sermos um só corpo e um só coração não é dar as mãos, é o Espírito Santo e o próprio Jesus da Eucaristia. É assim que nós somos um só corpo e um só coração, unidos na ação do Espírito. Portanto, o Espírito Santo promove a união. E também o Espírito Santo nos ensina, nos conduz. Por isso ele é considerado a alma da igreja. Ele nos anima. O Espírito Santo, ele é aquele que nos inspira, assim como ele inspirou e conduziu Jesus na sua vida pública. Ele nos auxilia. Deus Espírito Santo é ele quem realiza em nós um processo de conversão. Eu e você, por si própria, nós não conseguiríamos nos converter. A conversão só acontece em nós pela ação do Espírito Santo. E também não é você e nem sou eu que vamos convencer alguma outra pessoa de se converter. É o Espírito Santo agindo no coração da pessoa que promove a conversão, ou o processo de conversão. E mais ainda, não sou eu e nem é você que promovemos a santidade. A santidade, quem promove ela em nós é a ação de Deus Espírito Santo. Ele é o santificador para a nossa salvação. É Ele que opera a santidade nos corações. Não sou eu e nem você com a nossa força, com os nossos trejeitos, com o nosso esforço. Nós apenas colaboramos, mas nós não promovemos a santidade. Quem promove é Ele. E Ele, é claro, é conhecido de uma maneira tradicional como o amor entre o Pai e o Filho, e que por isso também nos capacita a amar. E é por isso também que Ele santifica, porque a santidade está no amor. Tanto para viver uma espiritualidade equilibrada na ação do Espírito, é preciso compreender um pouco daquilo que Deus Espírito Santo se revela para nós. Se eu não compreendo, eu não vivo direito. Então Deus Espírito Santo está em nós? Está. Ele habita misteriosamente em nós através do nosso batismo. Nós somos consagrados a Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Cada um de nós é templo de Deus. É templo do Espírito que habita em nós. Daí o quanto nós somos preciosos, importantes, quanto nós temos valor, porque nós somos templos de Deus. E claro, tudo isso para se cumprir a promessa feita em Ezequiel, capítulo 36, versículos de 26 a 27, quando lá para o profeta Ezequiel ele já dizia: eu vos darei um coração novo, eu vos porei um espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra, eu vos darei um coração de carne, dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos, por amor na ação do Espírito. Ou então, quando em João 19:34, um dos soldados abriu o coração de Jesus, transpassando ele com a lança, e imediatamente saiu sangue e água, símbolos do Espírito Santo. Nós acabamos de ouvir no Evangelho que Jesus soprou sobre os discípulos e os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo.
E o próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos fala que apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, a promessa de Deus já é algo concreto no nosso meio. O Espírito Santo nos foi dado, Ele habita em nós. Essa promessa já é uma realidade para nós. Mas você poderia ainda se perguntar: Frei, se Ele está em nós, por que nós não percebemos os seus efeitos, a sua ação na nossa vida ou em mim? Como é que isso acontece? Em primeiro lugar, nós não percebemos a ação do Espírito Santo, porque em primeiro lugar é uma ação que é sutil, é suave, é discreta, e é só percebido a partir de muita atenção, de uma abertura do nosso coração, assim como o profeta Elias, que no Monte Horebe percebe a presença de Deus na brisa suave. Ele muitas vezes não é, os efeitos dele, da ação dele em nós não são percebidos, também porque muitas vezes nós o esquecemos. Às vezes o Espírito Santo é o grande esquecido da igreja. Nós pouco o invocamos, nós pouco pedimos o auxílio dele, nós pouco pedimos que ele venha em nosso auxílio, nós pouco rezamos para ele, porque nós às vezes não percebemos o efeito da ação do Espírito Santo em nós, porque também nós não tratamos ele como pessoa. A gente fica tratando o Espírito Santo como símbolo, como coisa. E quando eu percebo Deus como pessoa, a minha maneira de viver a fé com Deus, sendo percebido como pessoa, exige um relacionamento. Quando eu percebo que o Espírito Santo é pessoa, eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que ter uma amizade com Ele, eu tenho que buscar uma intimidade com Ele, eu tenho que buscar um diálogo com Ele, uma união com Ele. E é por isso que muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus, o Espírito Santo, em nós, ou porque também nós pedimos mal para Ele, ou pedimos errado, não sabemos como pedir, ou rezamos errado, rezamos de uma forma superficial, mecânica, legalista, ritualista, uma mentalidade mágica, achando que o Espírito Santo vai vir fazer alguma coisa extraordinária se eu fizer essa ou aquela oração. É pessoa, eu tenho que me relacionar, não é um mágico que você vai fazer uma oração e vai surtir um efeito. Por isso é preciso ter um relacionamento com Deus, Espírito Santo. Por que nós não percebemos os seus efeitos em nós? Segunda resposta: porque nós não damos espaço para Deus, Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos no meio do barulho, do ativismo, do corre-corre, vamos esfriando na fé. Muitas vezes alimentamos orgulho, autossuficiência, isso vai sufocando a ação de Deus, Espírito Santo, em nós. Os pecados, o materialismo, o apego às coisas, a pessoas, a situações, o egoísmo, as superstições, o envolvimento com seitas, a farra, a curtição, os ódios, as mágoas, os ressentimentos que nós alimentamos, vão sufocando a ação de Deus, Espírito Santo, em nós. E por isso muitas vezes nós não percebemos, Ele não consegue agir, porque nós estamos abafando Ele dentro de nós, com a ganância, com inveja, com ciúme, com competição e rivalidade, com sentimento de vingança, com injustiças, com atitude de intolerância, com falta de oração. Ou então quando eu sou cheio das minhas vontades, caprichos, desejos, opiniões, interesses e gostos,
Eu não dou espaço para Deus Espírito Santo agir em mim. Já tem muita coisa dentro do meu coração, do meu interior, da minha cabeça, está tão preenchido que não dá espaço para Deus. E Ele respeita a minha liberdade. Ele só vai agir se eu permitir, se eu dar abertura para Ele, se eu me esvaziar. É preciso haver um esvaziamento. Se nós não morrermos para o nosso amor próprio, Deus Espírito Santo não tem como agir em nós. O Espírito Santo não terá espaço para agir. Cheios de nós mesmos, cheios do mundo, de uma cultura de morte, de um pensamento mundano, o Espírito não consegue recordar em nós o que Ele precisa recordar, nos ensinar o que Ele precisa ensinar, inspirar o que Ele precisa inspirar, conduzir e auxiliar no que Ele precisa fazer, porque simplesmente nós o abafamos, nós não damos ouvidos. Então é por isso que, apesar do Espírito estar em nós pelo batismo, muitas vezes nós não percebemos a ação dele em nós. E quais são os efeitos do Espírito Santo quando nós nos esvaziamos e permitimos que Ele possa agir em nós, quando nós nos abrimos para Ele? Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala dos frutos do Espírito Santo. O amor. Uma pessoa que se abre ao Espírito Santo, ela é uma pessoa que é capacitada pelo Espírito Santo para amar. Ele nos inspira o amor, nos ajuda a corresponder ao amor do Pai, o amor sacrifício, o amor renúncia, o amor entrega, o amor doação, o amor serviço, o amor gratuidade, o amor empatia, de colocar-se no lugar do outro, o amor perdão. Deus em Espírito Santo é que inspira tudo isso, é efeito, é fruto da ação do Espírito. A alegria de sermos amados, a alegria de sermos perdoados, a alegria de sermos cheios dos dons de Deus, que Ele nos enriquece, a alegria de termos a promessa da ressurreição, da vida eterna, a alegria da intimidade com Ele na oração, a alegria de servir. Brota daí a alegria, a ação do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. A paz que Jesus deseja tanto no Evangelho. A paz é fruto da ação do Espírito em nós, que vem exatamente de perdoar e sermos perdoados. A paz que vem do Espírito Santo, que vem de fazermos o bem, inspirados, conduzidos pelo Espírito Santo, que não é uma ausência de problema, mas é o não deixar-se perturbar e confiar em Deus. Daí brota a paz. É ter um pensamento em Deus, não se deixar dominar pela ansiedade, pelo excesso de preocupações. Então, a paz que vem da ação do Espírito em nós. Que outros frutos, que outros efeitos o Espírito realiza em nós? A paciência, que é desenvolvida no relacionamento com Deus. Não se precipitar, saber calar, saber ouvir, saber falar, suportar as adversidades da vida. Tudo isso é fruto do Espírito Santo em nós. Gera perseverança, a paciência, que também nesses frutos do Espírito Santo, nessa ação do Espírito em nós, faz com que nós sejamos pessoas cheias de esperança e que vão superando os obstáculos da vida. A afabilidade, fruto do Espírito Santo. O que é uma pessoa afável? É uma pessoa que é cortês, que é benevolente, que é tolerante, que é educada, que é gentil, que tem generosidade. Esse é o fruto do Espírito em nós, se nós nos abrirmos a Ele. A bondade, outro fruto do Espírito Santo, Ele gera isso em nós. Isso significa, o que significa ser bondoso? Estarmos inclinados a fazer o bem, por a inspiração do Espírito Santo, a ajudar, a ter compaixão, a ter piedade. É fruto do Espírito Santo.
a fidelidade, outro fruto do Espírito Santo. Fidelidade de quem demonstra zelo, cuidado, respeito, lealdade, estar ao lado da verdade, conservar os valores, os princípios, perseverar nesses valores e princípios, ter compromisso com Deus, com os irmãos, consigo mesmo, ser firme e constante. Tudo isso é fidelidade, ação do Espírito Santo em nós, frutos do Espírito Santo em nós, que ele está lá na carta aos Gálatas. A brandura, que é a brandura gerada pelo Espírito Santo em mim? É termos atitudes de ternura, de carinho, de cordialidade, é ter um coração manso, é comportar-se moderadamente. Outro fruto do Espírito Santo é a temperança, é uma virtude que nos faz ter limites, ou seja, o tempero, a dose certa, nos ajuda a fazer renúncias, nos ajuda a nos mortificarmos, gera equilíbrio em nós, nos ajuda a termos domínio dos nossos desejos e apetites. Temperança, fruto do Espírito Santo em nós. Mas para tudo isso operar em nós, é preciso esvaziar-se de si, é preciso dar espaço para Deus, Espírito Santo, é preciso compreender que Ele é pessoa e me relacionar com Ele e pedir a ação dEle em mim. É preciso ter esse relacionamento de amor com Deus, de comunhão, de correspondência ao amor. Por isso que nós precisamos sempre pedir o Espírito e nos colocarmos de coração aberto para a ação dele, nos esvaziando. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, divina luz que é o Espírito Santo. E em nossas almas acendei o amor que é o Espírito, o amor de Jesus.